Eu sou Marcos Bezelga. Eu sou o Rafael Buchola. Este é o seu podcast Já Comecei Cansada. Pega um café e senta aí pra bater um papo com a gente. Já comecei cansada, tá no ar, meus cansaders maravilhosos. Hoje, segunda-feira, você e eu compartilhando aqui momentos, compartilhando histórias, compartilhando alegrias. Ai, gente, que saudades que eu tava de vocês, viu? É muita saudade, eu sinto tanta falta de vocês ao longo da semana. Eu penso, ai, que bom que segunda-feira eu vou estar junto dos meus cansaders. Mas olha só, queridinha, não é só eu e você não, entendeu? Tem mais gente nessa história, sim, porque para compartilhar esses momentos com a gente eu vou chamar ela, a minha musa, a minha maravilhosa, a minha revolucionária, a minha Marcos. Como é que você tá, mon amor? Sou eu, Beluzinha, eu mesma. Eu tô cansadíssima, né? Como sempre, eu comecei essa semana, que a semana nem acabou, eu comecei de novo, gente. É um eterno cansaço, na verdade. Mas estamos aqui para começar mais uma semana, belíssimas. Muitas coisas aconteceram aí essas últimas semanas. Sim. As senhoras que acompanham a gente aí nas redes sociais devem ter visto que a gente tá meio sumidinha. Porque a gente tá trabalhando com as desgraçadas, né? Mas a gente tá aqui mesmo assim para fazer esse episódio maravilhoso para você, dividir um momento com você, nosso ouvinte. Não é verdade? Porque ajuda, eu acho. Ajuda a gente muito. Totalmente. É um momento que a gente cria entre eu e Rafa e que a gente divide com vocês e que é maravilhoso. Eu amo demais. É aquela parte que a gente tem o nosso lado criativo de fora, né, bicha? Aquela parte, hoje eu vou criar, hoje eu vou desenvolver um conceito novo, vou criar. O que a gente cria, a gente não sabe, mas a gente cria. Vamos, como dizia Inês Brasil, aquela grande filósofa, né? Vamos fazendo, que é isso. Já era. E eu sei, bicha, que hoje nós vamos ter uma coisa meio de recordação. Nós vamos recordar, Sim, né? Um surto coletivo, que eu posso dizer assim. Porque, foi um ícone. Os anos 90 foi um marco nas nossas vidas, bicha. Conta pra gente o que a senhora preparou hoje pro Já Comecei Cansada? bicha, você sabe que eu tava essa semana, eu não sei se foi na quinta ou se foi na sexta-feira, eu tava vendo um vídeo aí nas internets da vida, já até esqueci se foi TikTok, Instagram, onde que foi, mas numa das redes sociais, um vídeo que eles conseguiram fazer novas filmagens debaixo do mar do Titanic em 8K, mostrando super detalhes do não sei o que, do naufrágio, etc. Aí eu falei assim, gente, mas quando que foi o Titanic? Titanic foi, sei lá, 90 e alguma coisa, né, o filme. E aí a gente começou a pensar nessa coisa, gente, mas o que a gente fazia nos anos 90? Porque foi um surto, né? E eu acho que eu até tenho, eu acho que até assim, essa questão de memória, eu até tenho um pequeno lapso de memória ali, né, nos anos 90. Porque a gente tava conversando agora um pouco antes, que eu lembro muito mais dos anos 2000, acho que eu era muito mais consciente dos anos 2000. Eu terminei os anos 90 com 14 anos. Eu era muito, muito beluzinha. Então eu lembro de várias coisas, mas eu era muito beluzinha, gente. Eu nem existia internet nos anos 90 direito. Eu lembro que eu não tinha internet. Eu só fui ter internet lá pelos 17 anos, no início dos anos 2000. Eu não tinha internet no final dos anos 90. Você tinha, sei que você era menina rica, 2000. né? Eu tinha em 99, Bia. Eu lembro que meu pai instalou em casa em 99, ou seja, o último ano de 2000, entendeu, cara? Tipo, eu tinha o quê? 13, 14 anos, que era aquela internet discada. A minha foi discada por muito tempo, mas isso foi só nos anos 2000. A gente não tinha computador em casa nos anos 90. Não, aí eu me lembro que em 99 teve a internet, tipo, que pra mim foi discada, mas a internet mesmo no Brasil começou em 95, 96, que tinha aquela novela Explode Coração, que eu lembro que tinha internet naquela novela. Eu tenho uns flashes, assim, dos anos 90, que pra mim foi tudo muito lúdico. Oh, né? Eu acho que teve um surto
surto. Era uma coisa muito permissível nos anos 90, né, bicha? Coisa que hoje em dia não é mais permissível. Por exemplo, bicha, anos 90, domingo à tarde. O que você lembra? Ai, bicha, anos 90, domingo à tarde, era o Gugu, Domingo Legal e o Faustão. Era isso, não é? Não tinha... Maravilhoso, bicha! Domingo Legal! Sim, é uma das maiores fãs do Domingo Legal que eu conheço. Não, a sua bicha, fascinação pelo Domingo Legal e o quanto isso foi importante na sua vida. Conta pra gente. Muito, Bi! Muito. Vamos analisar friamente Domingo Legal? Você vai ver que, era um surto de programa, bicha. Primeiro que tinha a banheira do Gugu. E, a gente, com quantos anos? Eu tinha 96, 97, 10 anos eu tinha. Então, aquela banheira era assim, tipo, sexualidade pura. Começa por aí. Segundo, teve uma cena no Domingo Legal que era a Gretchen rebolando no pinto do Van Damme. E ele ficou excitado no meio do palco. E, bicha, isso tudo passando domingo às 3 horas da tarde. Você tem noção do que é isso, bicha? Tipo, é um mundo paralelo. Era um mundo paralelo. Mas você sabe, eu acho assim, a televisão, de maneira geral, nos anos 90, era uma televisão muito diferente, né? Por exemplo, você pega seriados que foram super famosos nos anos 90, hoje em dia eles são diferentes. E a gente vai falar disso mais pra frente. Mas a questão do Domingo Legal era... Eu acho que eles passavam com qualquer limite do possível. Não tinha filtro, né? Totalmente, bicha. Teve eles pagaram atores pra se fingir de PCC e falarem que ia sequestrar o padre Marcelo Rossi. E aí depois foi descobrir que tudo era uma farsa. Você se lembra disso? Meu Deus! Bicho, era um absurdo. Era um horror, se for parar pra pensar. Mas eu amava, gente. Aí eu me lembro, bicha, deixa eu só contar essa. Eu me lembro que tinha a prova do striptease. Então, por exemplo, conectava lá os sensores do coração na menina ou no menino. E aí vinha um boy bafo e começava a fazer striptease pra mulher. E aí ela tinha que manter os batimentos cardíacos dela, não podiam passar de X, né? E aí eles faziam isso com os homens. Ou seja, tipo, um homem fazendo striptease pra um homem, pra saber se o coração do cara ia subir e saber se o cara era gay ou não. Meu Deus do céu! E eu pensava comigo mesmo já com 10 anos, gente, eu jamais poderia participar de uma prova dessa, eu ia ser pega. Eu sabia que ela era bichinha naquela época, né? Já. Bicho, mas que close errado, né? Que era. Totalmente, bicho. Era um close totalmente errado. Por isso que eu acho que tinha sei lá, cara, mas ao mesmo tempo era lúdico. Não se via tanta maldade nisso, sabe? Eu acho que por isso que passava. Talvez. Entendeu? Tipo, ver aquelas criancinhas pequenininhas cantando, aquelas crianças, tipo, sabe? Sei lá, cara, eu acho que não tinha uma maldade naquilo. Era uma coisa mais ingênua. Hoje em dia, isso jamais poderia. Não, imagina, eu acho que é completamente diferente. Você sabe que tinha... A gente tá falando, obviamente, do Menina, do Domingo Legal. Olha, me fugiu a palavra. A gente tá falando do Domingo Legal, mas vários dos programas na década de 90 eram, assim, meio sexualizados, né? A senhora lembra do programa do Luciano Huck, o programa do H, na Band? Maravilhoso. Era outro surto, era super sexualizado. Tinha a tiazinha depilava os boys em televisão nacional, em rede nacional. Meu Deus, a feiticeira, que era uma mulher loira, se passava por uma indiana. Era uma mistura de apropriação cultural com sexualização, com Agora, o que eu gostava mesmo do programa do H era os Gêmeos. Lembra? Os Gêmeos, bicha, lembro. Lembro. Eles até posaram. Eles posaram pelado? Eu acho que posaram, né? Depois. Posaram a G Magazine, bicha. A G Magazine era um marco na nossa época. Tipo, Vampeta, quem nunca queria, tipo, sabe? Os atorzinhos de malhação, às vezes que não davam certo, ia lá pra G Magazine, meu bem. Dominó. Gente, e era assim, o programa Luciano Huck era um outro surto. E era durante a semana, não era nem no domingo, era durante a semana, assim, tipo, no horário da 9 talvez, posso estar enganadíssima. Mas era uma coisa meio assim,
assim, eu não sei o que era, bicho. A gente era muito louca nos anos 90. Era muita loucura, bicha, se você for parar pra pensar, entendeu, cara? Era uma coisa assim, tipo, meu, surreal. Mas é aquela coisa, não se via maldade, entendeu? Não se via uma Você coisa. acha que não se via maldade porque a gente era criança, então a gente não tinha essa malícia? Eu acho que não, Bi. Eu acho que o mundo era outro mesmo, cara. Eu acho que era permissível e não tinha as questões que tinham hoje. Eu acho que, meu, tipo, a gente tá falando de 20 anos, mais ou menos, Uhum. até mais, né? De 20 anos, é. Pouco mais de 20 anos. O mundo mudou demais, bicha, de 25 anos pra cá, sabe? Mudou muita coisa. E aí, se a gente for parar pra pensar um pouco antes, tipo, que aí já era o final dos anos 80 e anos 90, tinha muito também, que eram os Trapalhões. Nossa, que era um close erradíssimo também, gente. Erradíssimo! Erradíssimo! Você sabe que tem uma cena que eu me lembro que era o Mussum, né? Ele era o preto ali da. E aí eu me lembro que davam banana pra ele. Tem uma cena do Didi tacando banana pro Mussum do céu. Meu sabe? Deus do céu. Então, assim, se isso acontece hoje em dia, bicho, acabou. Tipo, canceladíssimo. Você é cancelado no mesmo segundo e nada mais, sei lá, o canal fecha. Assim, pensando dessa maneira, de maneira geral, graças a Deus a gente evoluiu, né? Sim. A gente existe essa consciência hoje, olhando pra trás, o quanto isso era tudo absurdo. O problema são pessoas que olham para aquela época e falam assim, ai, que saudade da época que se jogava banana nas pessoas. Essa pessoa tem problema, eu acho que ela não consegue conviver em sociedade, ela tem que, eu não sei o que ela tem que fazer, mas ela precisa, este mundo não é pra ela. Não, bicha, tem gente que não aceita, né, cara, é engraçado, tem gente que não aceita essa mudança, que fala que é mimimi, que não sei o que, ai, que saudade dessa época que tudo podia, que você podia falar as coisas sem as pessoas acharem ruim, entendeu, cara? Tem gente que não aceita essa passagem, sabe? E eu acho que essa passagem aconteceu um pouco mais recente, eu acho que veio de 10 anos pra cá. Eu acho, na verdade, que essa consciência mais do, tipo, isso não é legal de falar, isso não só não é legal, mas como isso desrespeita a outra pessoa, ou desrespeita uma outra classe, ou desrespeita a existência de outra pessoa, é uma coisa muito recente. Assim, recente, assim, não é semana passada, mas recente, assim, sei lá, 5, 10 anos, que a gente começou a criar essa consciência um pouco maior, né? Sim. E eu acho que isso já não tem nada tão a ver com os anos 90, mas eu acho que isso é muito mais do advento das redes sociais. Sim. E do quanto as pessoas começaram a ficar muito mais expostas e a expor suas próprias vidas do que só a TV, porque a TV era tudo nos anos 90. Tudo vinha da TV, né? Claro, você tinha revista, você tinha livro, óbvio, jornal, etc. Mas o consumo em massa vinha da TV, sim, né? Enquanto que hoje são poucas coisas que você para assistir na TV, né? Existe muito conteúdo de seriados, sei lá, programas que você assiste, etc. Mas é tudo on demand, você não tem paciência pra assistir comercial, nada disso. Ou, sei lá, você quer assistir a novela das 9, mas você não precisa mais sentar na frente da TV às 9 da noite pra assistir a novela das 9, que é às 11 da noite. Sim. Entendeu? Então eu acho assim, é muito diferente hoje a maneira como se consome conteúdo de maneira geral. E eu acho que isso é um dos motivos pelos quais a TV era tão absurda nos anos 90. Porque era de onde vinha tudo, né? Então, você vê, hoje em dia, tem um monte de conteúdo de, tipo, gente falando bobagem e sendo preconceituosa e qualquer outro tipo de preconceito nas redes sociais, mas isso já não vai mais pra TV. Só que você encontra nas redes sociais de maneira geral, né? Aliás, não quero nem falar de redes sociais. Por quê? Porque as redes sociais nos anos 90, né, gata? Por isso. Eu tinha computador, gente. Eu, menininha, pobrezinha, lá no bairro do Limão, na Zona Norte, gente. Tudo que eu tinha era brincar na rua, nos anos 90. Assistir uns episódios, assim, que passavam muito esporádicos de um seriado qualquer na Globo. Que a Globo, ela fazia disso, né? Eles passavam um seriado, assim, sei lá, Dawson's Creek, por exemplo. Aí eles passavam a segunda temporada, que eles compravam aquela segunda temporada. Aí depois, eles paravam de passar do meio do nada
E aí, de repente, voltava a passar, tipo, a 5ª temporada. Ou seja, ninguém sabe o que aconteceu entre a 2ª e a 5ª. Porque não passava na Globo, sabe? Então, pra gente que não tinha computador, era muito difícil. Mas, ô bicha, me diz uma coisa, você tinha conta na Blockbuster? Não tinha, não bicha. tinha. Não, eu tinha conta locadora, né, Bi? Todo mundo tinha. Ah, a gente isso ia... eu tenho muitas saudades. Isso eu tenho muito. Bicha, como você sabe? Ai, tenho. Quem me conhece sabe o quanto eu amava ir na locadora. Bicha, era um programa. Você de domingo ir na locadora e comprar uma pipoquinha. Eu ainda levava bexiga pra casa. Quem me conhece... Eu assisti na locadora sexta-feira, porque aí eu podia pegar o filme pra esse fim de semana inteiro e a gente via na segunda. Também, bicha. Quem me conhece sabe o quanto eu amava. Por exemplo, até veio... Eu já comentei, a gente comentou em algum episódio sobre a Blockbuster. E aí veio o Edinho que nos escuta. Um beijo, Edinho! Eu sei que ele vai escutar a gente, bicha. Todo episódio ele escuta. E ele falou assim, nossa... Beijo, Edinho. Você amava Blockbuster, né? Eu falei assim, amava, bicha. Eu amava ir na locadora, amava tomar uma multinha por esquecer de rebobinar, que eu sempre tomava uma multinha, que eu era desligada, sabe? Gente, rebobinar a fita. Se alguém neste episódio tem menos de 20 anos e está ouvindo isso, eles não sabem nem o que significa a palavra rebobinar. Não sabem, Bi. Não sabem o que é disquete. Não sabem o que é disquete. E aí, quando você não conseguir... E quando não é nem rebobinar a fita, né? Que o videocassete fazia isso por você... automaticamente. Olha que... Nossa, que evolução. Né, bicha? Não, bicha, só era apertar o botão, que rebobinava. A senhora que era louca. Ah, sim, não, era só apertar o botão, mas não era tipo, acabou um filme, ele não era automático, você tinha que ir lá e rebobinar. Mas uma das coisas que eu lembro muito, não tem nada a ver com Blockbuster, é que quando você não consegue, pra voltar a fita, às vezes, lembra da fita cassete? Lembro. Às vezes você não conseguia rebobinar a fita cassete, aí você tinha que colocar uma caneta no buraquinho e rebobinar você mesma, à mão. Olha isso. Bicho, a senhora tá velha. Vivi, né? Há muito tempo atrás. Muita fita na mão, rebobinei. Mas eu gostava de alugar coisas. E você também podia alugar videogames, né? Jogos de videogame. Também podia. Bicha, que série, assim, que desenho que te marcou nos anos 90 que você gostava de assistir, assim? Eu me lembro muito que a família Dinossauro me marcou muito, Baby. E o Baby era o sonho de consumo de toda gayzinha, ter aquele Baby gigantinho, né, B? Eu não tive. Mas eu me lembro que me marcou muito a família Dinossauro, bicha. Os Simpsons também me marcou muito nos anos 90. O que te marcou, assim, de coisas, assim? Eu lembro muito... você tá falando aí da família Dinossauro. Eu assistia muito a família Dinossauro. Eu assistia muito desenho, porque eu adorava desenho. E além de eu adorar desenho, meu irmão... A gente tem 8 anos de diferença, eu e meu irmão. Então, meu irmão nasceu em 94. Eu tinha 8 anos. 7 anos? 8 anos. 8 anos. Eu tinha 8 anos. Então, quando ele começou a assistir desenho, essas coisas, eu ainda assistia desenho, porque eu tinha, sei lá, 10, 12 anos. Então, eu assistia muito desenho, eu gostava muito de desenho. Eu lembro muito de assistir Família Dinossauro, como você falou, eu assistia muito Flintstones, acho que é até antes da Família Dinossauro que eu assistia. Nossa, Flintstones, anos 90 puro. Tem outros que eu já assistia que já eram mais pra frente, tipo As Espias Demais, Vaca e Frango, já é dos anos 2000. Mas um desenho que marcou muitos anos 90 pra mim eram os desenhos japoneses. Eu amava bicho. Bafo! Nossa! Eu amava aquilo, e eu queria aqueles bonequinhos da Bandai, gente, que eram caríssimos. Caros, era um iate, Nossa, era caríssimo, e minha mãe não podia comprar, e aí a gente que comprava o ilegal, e não era uma coisa. Eu sei que por muitos anos, eu tive 2 bonequinhos dos Cavaleiros do Zodíaco, que minha mãe conseguiu comprar. Foram caríssimos, ela vendeu um carro pra comprar aquele boneco. E eu guardava aquilo como se fosse um tesouro, sabe? E aí meu irmão, obviamente como criança, queria brincar com aquilo. Eu ficava, não, você não pode brincar com isso. É meu boneco da Bandai, dos Cavaleiros do Zodíaco. Não foi feito pra brincar. Obviamente que uma criança
não conseguia entender como que um brinquedo não foi feito pra brincar. Não foi feito pra brincar. O meu Cavaleiro do Zodíaco da Bandai. Mas, ô bicha, você sabe que eu conheço gente que tem até hoje isso que não tira da caixa. Não tira o colecionador raiz que não tira da caixa, bicha. Tem gente que coleciona, que deixa ali na caixa por muitos anos, juro pra você. Eu amava aquele desenho. Então eu assistia muito isso, assistia muito Dragon Ball Z também, que eu gostava muito. E é isso que eu lembro assim, de desenhos que eu assistia muito, que eu gostava muito, eram esses. Aí eu lembro de outras coisas, tipo Bananas de Pijama, que foi um outro surto, gente, Bananas de Pijama. Total, bicha. Teletubbies, total. Que eram, não é desenho, mas é um outro surto também, Teletubbies, gente. Foi um outro surto. E aí, e aí mais seriadinhos, assim, quando eu já tinha uns 14 anos, aí eu lembro. Mas desenho, assim, de criança, eu lembro muito desses mesmo, assisti demais. Ah, e a Caverna do Dragão! Caverna do Dragão. A Caverna do Dragão, esse é muito comecinho dos anos 90. Sim. Esse é muito raiz. Muito raiz. E a Caverna, muito raiz. A Caverna do Dragão, pra vocês que não conhecem, era um desenho que era baseado no Dungeons and Dragons, que era assim, tipo um RPG. E eles eram um grupo de eu vou chamar eles de adolescentes, mas talvez sejam crianças, eu não lembro mais da idade que eles tinham. Mas era um grupo de adolescentes que eles em um momento, eles entraram nesse mundo mágico e aí eles ficaram o tempo inteiro procurando como que eles saíam daquele. E aí tinha o Mestre dos Magos, etc. Eu amava aquilo era maravilhoso. Nunca teve um final. Se você for na internet, você vai, acha milhões de finais e diz que esse era o final, esse era o outro final. Eu acho que ninguém sabe qual era o final. Dizem que vai sair um filme e eu tô esperando esse filme desde pra sempre. Todo ano eu leio uma notícia de que eu quero, Bi! O filme da Caverna do Dragão. E eu falo assim, que babado! Desde 2001 eles falam que vai sair esse filme da Caverna do Dragão. Tô esperando ainda. Agora, bicha, vamos brincar de quem é você nos personagens, bicha. Que personagem é você nos anos 90? Cavaleiros do Zodíaco, quem que você queria ser? Quem que você mais se identificava? Ai, bicha, eu gostava muito do Shiryu, de dragão. Shiryu? Tá? Eu amava ele tinha um cabelão. Um cabelão, uma tatuagem de dragão nas costas. Você acha que o Andrômeda era uma Bilu? Gata, ela era biluzíssima. Ela era biluzíssima. Inclusive, eu acho que eu tava lendo. Gente, eu posso falar uma besteira aqui absurda agora, tá? Mas eu vou falar mesmo assim. E aí depois qualquer coisa vocês comentam lá no Instagram que eu falei bobagem. Eu acho que eu vi alguma coisa recentemente de que o Andrômeda era, na verdade, trans. Bafo, bicha! Nossa, bafo! Ai, ela era o máximo, aquelas com a armadura dela. Bicha! Era rosa, ela tinha umas correntes assim no braço. Ela é um marco LGBT. Ela jogava as correntes das bichas, gente. E aí ela tinha um irmão dela que era o Fênix, que era aquela coisa bafo, malhado. Um boyzão. Aí tem aquele episódio, gente, não esqueça esse episódio, que eu não sei quem que tá morrendo, não sei se é ela que tá morrendo, se é o Fênix que tá morrendo, se é o Cisne que tá morrendo, alguém tá morrendo, e aí ela vai e ela aquece o corpo do outro com o cosmos dela nua. Ai, me tô ficando excitada. Para! Bafo! É bafo! Por isso que a gente amava, por isso que você gostava, né, bicha? Inclusive, você que é apaixonado pelos Cavaleiros do Zodíaco ainda existe. Vira e mexe, sai uma temporada nova, uma história nova. Tem no Netflix, hoje em dia é muito mais remasterizado, super bonito, muito melhor do que na época que a gente assistia. Bicha, mas peraí, na nossa época era melhor. Era mais raiz, era mais lúdico. Agora tem elementos muito fortes. E eu lembro que eu tinha que ir pra casa pra assistir, porque não tinha essa palhaçada de eu vou assistir no Netflix 6 episódios hoje. Você tinha que ir pra casa pra assistir na TV Manchete no final da tarde, porque se se você perdesse, perdeu. Não assistiu. TV Manchete. Era isso. Agora vem cá, por exemplo, você falou de Teletubbies.
Tinky Wink, Gypsy, Lala, Poe. Você acha que também a Poe era da comunidade, bicha? Você acha que o Teletubbies é da comunidade? Porque eu acho que é. Ah, não tinha aquele triângulo da trans na cabeça? Tinha, é da trans, bicha? Acho que aquilo era das trans. Ai, bicha. Gente, talvez. Mas eu lembro alguma coisa assim. Eu acho que era um bafo, bicha. Bi. Você sabe que, eu comecei a assistir X-Men nos anos 90, né? Eu me lembro muito do X-Men, o primeirão ali mesmo, raiz, né? Tava no SBT. E bicha, minha personagem favorita do X-Men, se eu fosse alguém do X-Men, eu seria a Tempestade, bicha. Você e todas as gays queriam ser a Tempestade. Você seria também? Bicha, ela é bafo. Ninguém queria ser a Wolverine. Wolverine. É chata. As bichas queriam ser a Tempestade ou a Vampira. Vampira! Com aquela mecha branca no cabelo, entendeu? Que ela já vem. Bicha, mas a Tempestade. Eu vou te cortar um minuto. Você teve essa coisa, mechas no cabelo nos anos 90? Eu tive do All-Star, bicha, de querer pintar o meu All-Star, não de mecha no cabelo. Olha, gente. Eu fazia luzes, gata. Ai, gente, que brega. Mentira, bicha. Fona, eu fazia luzes. Não, você vai ter que mostrar pra gente alguma foto, bicha. Você vai ter que compartilhar com as cansadas uma foto sua de luzes. Acredita, eu fazia luzes, bicha. Luzes. Com quantos anos, bicha? Ah, era aí meus 14, 15, uma coisa assim, talvez um pouco mais pra frente, talvez até os... Mas essas coisas, isso foi muito das boy bands que influenciaram a gente a fazer essas palhaçadas. Também, Bi, também. Mas continuei com a Tempestade, depois a gente fala da boy band. Não, bicha, era isso, que eu amava a Tempestade, eu sempre assistia a Tempestade, sempre. Eu queria ser a Tempestade e eu amava capa, né, bicha? Eu tinha uma fixação por capa quando eu era criança nos anos 90. Então eu fazia minha mãe achar capas pra mim. Porque eu queria andar de capa. Bicha. Não é que você queria, de repente, um vestidão? E aí... Pode ser, bicha. Pode ser. Eu amava Vampiro, por exemplo. Não a Vampira. Nossa, Vampiro foi... A gente teve o surto do Vampiro na década de 90. Teve. A minha mãe, tinha um filme que eu assistia que era A Hora do Espanto. E aí é um filme nos anos 80, né? Mas, enfim, anos 90 ali, 88, que lançou tudo. E eu amava uma personagem chamada Amy, que ela se transformava em vampira, então eu falava pra todo mundo que eu era Amy. Claro. E aí eu fui ao dentista, minha tia fez dente de vampiro pra mim quando eu era criança. Muito menina rica. Muito, bicha. O máximo que eu fazia era aquelas de plástico, sabe? Que nunca encaixava direito, sabe? Aquelas brancas, não. Eu não era menina rica assim, não, gente. Comigo não tinha dessas. Então, bicha, foi um surto, Bi. Essa coisa de vampira, de personagem. E as próprias novelas, né, bicha? As novelas da época, teve uma novela dos anos 90 que me marcou muito. Que eu tava até revendo. Qual foi? A Próxima Vítima. Que eu tava revendo, bicha. Tem uma cena de que o cara espancou a menina, mas assim, ele espancou, mas assim, cenas pesadas, sabe, Bi? Eu falo, cara, jamais passaria hoje em dia, jamais. E aí a gente teve outras novelas também que me marcaram muito, que foi O Rei do Gado, que tinha a Leia, que era uma personagem que usava uns oclão branco, que ela era toda loira. Sylvia Pfeiffer, que mais? O Rei do Gado, A Próxima Vítima. O Rei do Gado me marcou muito, porque o meu sobrenome é Bezelga. O sobrenome da novela não era esse, era bichão, meu sobrenome era Bezelga. Aí tinha o Mezenga e os Berdinazzi. E nessa época da novela, essa novela foi um sucesso, bichá. Foi. Com Antônio Fagundes. Grande sucesso. E eu virei mezenga na escola. Mas dá pra associar, bicha. Parecido. Mas essa novela foi um bafo. Os Bertinazzi.
gente assistia novela, né, gente? Bicho, era o principal. Aquele sotaque italiano cafona que o povo fazia na novela, gente. Como é que é Thiago Lacerda fazia aquele sotaque? Minha mãe. Ô, bicha. Gente, cafona. E eu comprava, por exemplo, a gente adorava comprar as revistas pra saber da novela. Contigo, Conta Mais, Tititi. Ai, bicho, eu amava o jornalismo rosa, bicha, amava a imprensa rosa. Sem contar na clássica Capricho. De todas, era a mais clássica. A Capricho, pra você que tem aí 20 anos e não conhece, a Capricho era um grande BuzzFeed impresso. Era isso. Era um grande amei! Gostou, Bi? Amei! Tinha sempre um teste, entendeu? Seu namorado está te traindo? Você disse o quê? Verdade! Quem é você na novela? Quem é você no Backstreet Boys? Quem seria o seu namorado dos Backstreet Boys? Era uma coisa assim absurda, sem embasamento científico nenhum. Mas, olha, todas liam a Capricho. Eu, como era pobre, né? Eu lembro que tinha uma revista Capricho, que alguém comprava, assim, na escola. E aí, gata, todo mundo da sala lia aquela mesma Capricho. A Capricho passava de mão em mão pra todo mundo. E quem era o dono da Capricho era o rei da escola naquela semana. Então, assim, se você queria fazer amizade na escola, você investia o seu dinheiro em comprar uma Capricho. Que aí as pessoas vinham falar com você, gente que você nem conhecia da quinta série B, vinha conversar com você, porque queria ler sua Capricho. Então, era visionárias. Era o jeito de ser popular na escola. Bicha, você tinha diário nos anos 90? Bicho, eu nunca tive paciência pra fazer diário. Não, bicha. Nunca tive. Inclusive, recentemente, eu passei por uma fase mais complicada de saúde emocional. A gente conta depois. E aí uma das coisas que minha terapeuta falou assim, você pode... compra o diário de 6 minutos, e aí você faz no final do dia, você coloca ali as suas... sei lá, seus pensamentos do dia, etc, 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 etc. Bicho, eu fiz um dia. Eu não tenho essa disciplina de fazer diário. Então, assim, eu nunca tive. Eu tinha muita síndrome do personagem principal, sabe? Tem um outro nome, não é essa é o nome não, mas que eu achava, assim, andava na rua e achava que o mundo inteiro tava contra mim e eu era, sei lá, sabe? Eu era a Buffy tentando vencer no mundo. Era uma coisa bem assim, gente, mas maravilhoso, bicha, maravilhoso. Aí depois você percebe, gata, que você é uma pessoa em 7 bilhões de pessoas e na verdade você não é tão importante assim. É isso aí, querida. O lance, a conta vem, bicha. A conta vem. Mas você sabe que é muito engraçado. Olha como mudou a cultura, bicho. Antigamente as pessoas tinham diário. Elas gostavam de escrever pra guardar as coisas que elas faziam. Tipo, era uma coisa meio que... guarda pra você, entendeu, cara? E hoje em dia, o diário são as redes sociais, entendeu? Que é pra milhares de pessoas, ou milhares, eu digo, tipo... que é pros seus amigos ali, então não tem mais diário, né, cara? Você não guarda mais pra você a informação, você compartilha. Você quer compartilhar o seu diário. Então, olha como a cultura mudou, assim, como as coisas mudam de uma hora pra outra. É muito louco isso, bicha. É muito louco. Mas voltando, bicha, quero saber das boy bands, das girl bands. Você consumia? Bicha, as boy bands, demais. Eu fui muito, assim, na época da escola, eu era, aí já é um pouquinho mais pra frente dos anos 90, mais anos 2000. Mas eu consumia muito, que era, as meninas eram fãs dos Backstreet Boys, eu era fã da Britney, e existia esse field, sabe? De, não, a Britney é melhor que os Backstreet Boys. Quem é Backstreet Boys na VMA? Você não quer... coisa de adolescente. Mas nos anos 90, eu consumia muito as Spice, porque as Spice foram dos anos 90. As Destiny's Child também. Mas eu tenho que confessar
que nos anos 90, o meu negócio era música brasileira. O meu negócio era Sandy Júnior, entendeu? O meu negócio era El Chan. O meu negócio é pagode. Eu era muito pagodeirinha. Eu era muito pagodeirinha. Os Travessos. Era uma outra fase da minha vida. Ai, bicha, peraí. Dá uma palhinha de Travessos pra gente, Bi. Bom. Vai, bicha, só uma palhinha. Gente. Eu nem lembro das músicas dele. Mas aí, aquela palhaça do Travessos, que eu não lembro o nome dela agora, ela pintou o cabelo de amarelo. Ela mesma. Ela pintava o cabelo de amarelo. Aí você via também o Backstreet Boys fazendo luzes. Aí o outro também pintava o cabelo de amarelo. Aí eu, altamente influenciada, no alto dos meus 13, 14 anos, obviamente que eu ia acabar pintando meu cabelo de amarelo e fazendo luzes, né? Palhaça, né? Óbvio, né, bicha? Bicha, mas você vai compartilhar com a gente uma foto, né, bicha? Se eu achar, eu posto. Você vai achar, bicha. Posto. Bicha, negativo de foto. Você lembra que vinha aquelas fotinhos, aqueles negocinhos que a gente ia colocar na câmera? E aí vinha o negativo depois. Aliás, foto era uma coisa completamente diferente do conceito que você tem agora, né? Porque o conceito de foto agora é qualquer coisa. Tirar uma foto aqui do meu café, entendeu? Hoje em dia, a foto é muito instantânea. Naquela época, você tinha que ter certeza de que a foto que você vai tirar vai ficar boa. É. Porque você vai revelar aquilo e acabou, é aquela foto. Não tem outra, não tem uma outra pose, o filme acabou. Aí você ia viajar, não que eu viajasse muito naquela época, mas sei lá, tinha festa de Natal. Aí você tinha 24 fotos pra tirar. Pra tirar. E minha prima gastou 3 rolos de fotos no show da Chiquitita. Bicha. Chiquitita, seu marco. É um marco, bicha. E já naquela época, engraçado, né, bicha? Eu não sei se acontecia com você, bicha, mas não era permitido, pelo menos, homem ver Chiquititas. Eu era bicha porque eu assistia Chiquititas, gente. Eu mandei carta pro Gugu pra tentar ser Chiquitito. Arrasou, entendeu? Bicha. Mandei mesmo, fiz minha mãe mandar cartas, milhões de cartas, deixa meu filho ser Chiquitito. Não fui, né? Perdi aí a chance, a oportunidade de conhecer aquele... A Mili! Você ia pra Argentina, bicha! Eu queria saber... Jonas Faro. Gagliasso. Quem é? Você acha que eu queria conhecer a Mili? Com todo respeito a Fernanda Rodrigues, que eu adoro, maravilhosa, eu amava a Mili, mas eu queria conhecer Jonas Faro, Bruno Gagliasso. Bafo, bicha, bafo. Concordo. Eu queria ser da Pata. Eu queria ser da Mili. Mili era a mais chata da novela. Era a principal, né, bicha? A principal é sempre o mais chato. Mas não adianta, bicha. Todo mundo no show queria ver a Mili. Não adianta. Eu me lembro que todo mundo queria ver a Mili. E coitada da Pata. Eu acho que a Pata sempre foi injustiçada, sabe? Eu queria dizer isso, que Justice for Pata. Justice for Pata. Vamos subir essa hashtag. A Pata pisava, aquela novela era dela. A Pata era bafo, bicho, era muito melhor que a Mili. Eu amava a Pata. Mas... Ela era nervosa, eu gostava dela. Agora, bicha, então você curtia muito Chiquititas, né? Demais. Chiquititas. Você chegou a ter um CD? Tive. Então, já que você teve o CD, bicha, canta uma palhinha de Chiquititas pra gente, vai. Você acha? Meu coração com buraquinhos. Coração tem buraquinhos, vai, bem uma palhinha pros cansados. Gente, aliás, você que assistiu o Big Brother, se você parar pra pensar que aquela menina era a mesma menina que cantava o Coração com Buraquinhos. Ai, bicha. A mesma menina que se jogou e se humilhou lá na frente daquele boy, que eu não sei o nome dele, porque eu não assisti o Big Brother, mas eu as internets. Ela cantava Meu Coração com Buraquinhos, gente. Bicha, mas a melhor briga do Big Brother pra mim foi a Carol Conká brigando com ela, né? Brigando com a Chiquitita. E ela chegava pra Blinda e falava assim: você para! Aqui não é Chiquitita!
Aqui não é Chiquitita. Aqui não é Chiquitita. Maravilhosa. Carol Conká é um marco. A Carol Conká também pra mim, bicha. Um marco. Agora, Bi, que filme que te marcou nos anos 90? Ai, bicho, eu acho que não dá pra falar de anos 90 sem falar de Titanic, que foi, assim, um marco dos anos 90, sem dúvida nenhuma. Mas eu lembro muito, você tava falando do Jean-Claude Van Damme, né? Eu lembro muito dos filmes do Jean-Claude Van Damme, porque a gente assistia muito lá em casa, acho que meu pai gostava muito e a gente acabou assistindo. Mas tem um dos filmes do Jean-Claude Van Damme que eu não sei qual que é, tá? Eu não sei se é Lion Heart, eu não sei se é Duplo Impacto, eu não sei qual que é, mas tem um filme do Jean-Claude Van Damme dos anos 90 que ele luta Taekwondo. O que é Taekwondo? Vamos descobrir. Eu fiquei obcecada por aquele filme, pelo Jean-Claude Van Damme, lutando Taekwondo. De uma maneira que eu fiz a minha mãe me matricular em Taekwondo. A senhora? Mentira! Não, você devia estar doente, bicha. Não, eu tava surtada nos anos 90, né? Como eu e todo mundo. Mas eu fiz minha mãe me matricular numa aula de Taekwondo. Pensa eu era muito bem gordinho na minha adolescência, bem sobrepeso. Eu, linda, no alto dos meus quase 100 quilos que eu pesava naquela época, indo pra aula de Taekwondo. Eu não preciso nem te dizer que aquilo foi um fracasso absoluto, porque eu achava que eu ia pra aula de Taekwondo e eu ia sair dali naquela primeira aula já chutando as coisas igual de Van Damme. E isso não aconteceu, obviamente. Primeiro que você chega lá e ninguém te ensina a chutar nada. Você tem que, olha, o braço você faz assim. Não sei o que você faz assim. Eu não quero fazer o braço, gata. Eu quero chutar as coisas. O que eu posso chutar aqui? Onde que eu posso chutar? Me mostra. Mostra que eu quero chutar. Eu quero chutar as coisas. Eu quero quebrar umas madeiras. E não era isso. O cara lá do professor, sensei, não sei. Ele não sei o que, é disciplina. Eu não quero disciplina, eu quero chutar as coisas. Eu sei que eu durei um total de 3 aulas. Aí eu falei pra minha mãe que eu não queria mais, que eu não era aquilo que eu queria fazer. E aí, minha mãe falou assim, mas bicha, você acabou de começar 3 aulas, você já quer parar? Eu falei assim, não quero mais fazer. Aí eu parei de fazer o Taekwondo, mas eu fiz... Mas, bicha, toda gayzinha nos anos 90 teve o surto da luta, bicha. Eu também tive o surto da luta, de querer fazer kickbox. Você durou quantas aulas? Eu fiz 3, você fez quantas? Ai, bicho, demorei um mês ainda, fiz bastante. Mas eu fiz, bicha, meu irmão fazia, né? E aí, sabe aquela gayzinha mais jovem que quer seguir os passos do irmão? Aí, enfim, aí eu queria fazer também kickbox, queria, mas assim, durou um mês, bicha, pra nunca mais eu pisar num ringue. Imagina, bicha, fazer kickbox, sabe? Não. Não, para, que palhaçada. A minha carreira no Taekwondo foi muito curta. Eu realmente não fui muito do Taekwondo. Agora, sabe que tiveram 2 filmes que me marcou, que foram muito nos anos 90. Foi O Anjo Mal, do Macaulay Culkin. Pode falar que ele mata o irmão, gente. Não é spoiler, faz 25 anos. Bicha, ele mata o irmão, bicha. É super dark. E tem aquela cena que a mãe segura ele e o primo, acho, e aí a mãe não sabia quem soltar, né? E aí a mãe acaba soltando ele, que era o Anjo Mal. Então esse filme me marcou demais, bicha. E outro filme que me marcou muito, que eu fui ao cinema, que foi Jurassic Park. Que foi bafo, foi o marco. Jurassic Park, parou o mundo inteiro. Foi assim, babadeiro. E outra coisa que me marcou nos anos 90 foi meu primeiro CD. Que eu comprei no Mapping, que era bafo. Mapping, venha correr no Mapping, é a liquidação. Que foi da Daniela Mercury, Bi, O Canto da Cidade. Gente, aquele CD foi um marco. Foi meu primeiro CD. O CD. Canto da Cidade. Aquilo foi maravilhoso, né, gente? Olha só, quantas coisas que a gente... Foi o meu primeiro CD. Eu não lembro qual que foi o meu primeiro CD. Eu ouvia muito Laura Pausini. De onde que eu tirei a Laura Pausini, não sei. Mas acho que é porque ela ia no Gugu. Eu ouvia muito Laura Pausini naquela época. Falei pra você do Tchan, falei do Sandy Júnior. Eu acho que talvez o primeiro CD que eu comprei talvez tenha sido As 4 Estações, porque aí eu podia mudar a capa do CD. Sim, que é bom. Ô,
bicha, mas teve uma época também, por exemplo, eu me lembro muito da MTV, que eu acho que foi um marco também. Teve o surto da MTV nos anos 90 pros anos 2000. Tinha aquelas vinhetas, daí tinha a Sabrina Parlatore, o Disque, MTV, então, foi um marco. E eu me lembro muito também, por exemplo, dos CDs que eu tinha, que eu acho que marcou muito, foi o CD tinha do Pânico. CDs das não sei o que, da Jovem Pan, não tinha? E aí o surto das 7 melhores Jovem Pan 1, 7 melhores 2, 3, 4, e aí eu lembro que eu comprava as isso 10 pra mim já foi mais anos 2000. Que também foi um marco, assim, foi um surto. Eu entendo. Né? Não, eu me lembro muito dos anos 90 nisso, Bi. Os anos 90 foi uma década à parte, bicho, assim como toda década teve a sua importância, a sua coisa, tipo, os anos 90 teve ali o seu marco. A moda dos anos 90, que tá voltando, né? Tudo volta. Mas eu lembro, gente, eu era braguíssima demais, gente. Fora as minhas mechas loiras. Eu não sei de onde que eu tirei isso na minha vida, que eu tinha essas mechas loiras. Fora as minhas mechas loiras, eu também tive... O que eu tive? Eu também tive... Eu acho que eu andava muito de roupa de surfista. Tinha uma marca que eu me lembro que o meu irmão a gente adorava, que era camisetas Big Johnson, que era uma coisa meio de surfista também. Depois vocês procuram lá na internet. Até preciso ver como é que tá isso hoje em dia. Big Johnson. Pra recordar. Eu amava, gente. Amava a camiseta da Big Johnson. Era maravilhosa. Que mais, bicha? Que mais? Tazo. Eu me lembro que eu gostava de achar Tazo, brincar de Tazo. O Tamagotchi, bichinho virtual. Teve isso. Você lembra, Bilu? Tinha que dar comida pra ele, né, gente? Ele morria. A Gen Z não vai saber o que é isso, Bi. A Gen Z não viveu isso. Olha, bicha. Ai, coisinha. Morria, Bi, morria. Quantas o meu coisas já que a gente fez nos morreu. 90. Mas eu brincava na rua mesmo. Eu lembro que eu brincava muito na rua. Eu era muito rueira. Bafo, né, Bi? Que eu acho ótimo também, né? Eu era muito rueira. Eu brincava muito de taco, que era uma brincadeira que tinha em São Paulo. Eu jogava vôlei na rua. Eu era muito na rua, assim, porque naquela época... não tô falando que não era perigoso, mas tinha talvez uma tranquilidade da mãe, dos seus pais, de te deixar brincar na rua, talvez um pouco mais. Hoje em dia eu acho que é muito mais perigoso. E eu não fui criança de prédio, né? Eu fui rata de condomínio, criança de prédio. Eu não, eu saía na rua, brincava na rua. Nossa, eu me machucava. Eu correndo atrás da minha prima, uma vez ela fechou a porta de ferro na minha cara, fui desesperado pro trabalho do meu pai, achando que eu ia morrer, ela desesperada. Ai, bicha, tanta história boa, tanta coisa boa, né, bicha, que a gente viveu, assim, nos anos 90, nos anos 80. Não dá pra negar, bicha, fomos crianças felizes. Vivemos, por mais que teve assim, por mais que sofremos também numa questão LGBT, e eu me lembro que eu sofri muito, mas fomos felizes, bicha, isso não dá pra negar. Anos 90 tá aí. Se você, cansader, tem alguma história dos anos 90, tem alguma recordação bacana, algum filme que te marcou, conta pra gente, bicha, conta, vai lá, no @já comecei cansada, manda pra gente o seu relato dos anos 90, né? E, bicha, eu amei, Bi, o nosso papo hoje. Tem mais alguma coisa dos anos 90 que você queira, assim, jogar pro universo, bicha? Alguma recordação que você queira... vem anos 90. Não, bicha, eu acho que eu tô bem agradecida que os anos 90 passaram e que hoje nós estamos aqui nos anos 2022, muito melhor do que os anos 90. Hoje a gente tem uma consciência muito maior, então eu largo os anos 90 lá dos anos 90, deixa ele lá quietinho. Guarda ele com carinho, né, bicha? Guarda ele ali, anos 90, Exato. Vem cá. Bi, amei compartilhar esses momentos 90s com você, viu? 90s. E... foi maravilhoso, bicha. Recordei. Bichos, e vocês que estão ouvindo a gente, sigam a gente lá no Instagram, sigam a gente também no qualquer plataforma de áudio que você usa para ouvir esse podcast. Você pode seguir a gente. Você pode seguir a gente também onde? Em todos os lugares que você quiser, menos na rua, porque é meio estranho. Mas
Se você me vir na rua também, pode me dar um oi. Me seguir já fica um pouco mais difícil. E é isso. E a semana que vem a gente tem novos episódios. Não é, bicha? Semana que vem a gente tem mais. Já comecei cansadas pra vocês, cansaders. Até semana que vem. Boa semana. Kisses. Mua!